Aleluias. Glória a Deus. Oi, irmão, eu tô com saudade da maratona já. Nem queria muito assim pregar. Estava para ficar só orando hoje de novo. Por causa da doce presença de Deus neste lugar, amém? Mas nós temos que ouvir a palavra, porque a palavra é vida para nós, amém? A palavra nos ensina, nos fortalece, nos revigora. E é pela palavra que nós avançamos, amém? Nós queremos avançar, nós temos que nos sujeitar à palavra, nós temos que estar diante da palavra, nos render à palavra. E nós estamos ministrando esse mês sobre submissão e autoridade. Fazer um resuminho rápido das aulas anteriores. Na primeira aula nós falamos sobre a bênção da repreensão. Falamos que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E falamos que nós temos que aprender a ouvir a palavra, a receber o ensino. Nós temos que aprender a nos sujeitar à repreensão da palavra, a corrigir a nossa rota, porque a intenção de Deus é nos educar na justiça. Por quê? Porque nós habitamos, nós vivemos, nós somos parte de um reino diferente. Nós somos parte do reino de Deus, amém? Não do reino do mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse reino existem princípios. Nesse reino existem habilidades disponíveis, autoridade disponível, poder disponível, diferente do reino do mundo. Então você não é chamado para viver uma vida comum. Você é chamado para viver uma vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Mas como é que eu acesso essa vida? Como é que eu vivo essa vida? Como é que eu desfruto dessa vida? Eu preciso ser educado na justiça. Assim como nós somos educados por nossos pais, eu falei aqui. O Senhor, o nosso Pai, Papai do céu, nos educa na justiça. Para nós sabermos o que nós temos, quem nós somos e o que nós podemos nele. Essa educação vem através da rendição, da sujeição à palavra de Deus. Amém? Falamos da necessidade de recebermos a repreensão com alegria. Falamos que quando o justo nos fere, é óleo sobre a nossa cabeça, é bênção para nós. E aí na segunda aula nós falamos um pouco sobre submissão e autoridade. E falamos que nós estamos na nossa vida, no nosso cotidiano, sempre, às vezes, virados para a face da submissão, às vezes virados para a face da autoridade. Eu quero lembrar você do centurião que conversou com Jesus e disse a Jesus assim: Senhor, não precisa ir até a minha casa, mas apenas manda uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho homens que me obedecem, e eu mando que vá, ele vai, e vem, e ele vem. O que é que ele estava dizendo? Eu sei o que é autoridade. Amados, não se exerce autoridade sem se exercer submissão. Você tem que estar submisso a para ter autoridade sobre. Você não consegue exercer autoridade sem exercer submissão. Então a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Eu estou submissa a Deus. Aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Então na nossa vida, a gente sempre vai estar, às vezes, com a face voltada para a submissão, quando tem uma autoridade sobre nós, uma autoridade constituída sobre nós, seja uma autoridade civil, que a Bíblia manda nós honrarmos e obedecermos às autoridades civis, seja uma autoridade eclesiástica, uma autoridade na igreja, seja uma autoridade na família. Muitas vezes nós estamos com a face voltada para essa autoridade, e a Bíblia nos ensina a sermos submissos a essa autoridade, e muitas vezes a nossa face vai estar voltada para alguém que nós temos autoridade sobre. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, eu tenho autoridade sobre meus filhos. Se eu estou à frente de algum departamento da igreja, eu tenho autoridade sobre aquele departamento. Numa sala de aula, o professor tem autoridade sobre os seus alunos. A gente precisa ser submisso para ter autoridade. Ninguém pensa que consegue resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. É um engano, é ilusão. Você resiste ao diabo porque você se sujeita a Deus. Porque a nossa autoridade é delegada, como a do centurião era. Ele tinha homens que obedeciam a ele. Por quê? Porque o governo romano deu autoridade a ele sobre esses homens. Nós temos autoridade. Por quê? Porque recebemos do céu a autoridade. Então, para eu exercer, eu tenho que estar vinculado. Senão, não tem como eu exercer a autoridade. Amém?
Glória a Deus. E falamos sobre a forma de tratarmos os assuntos quando nós somos liderança, sobre alguma área, como nós devemos tratar os assuntos com os irmãos em humildade, em mansidão, com sabedoria divina e não sabedoria da terra. E passando agora para outro lugar, outra fase na matéria, eu quero falar um pouco hoje sobre a origem da rebelião. Eu quero entrar em rebelião essa manhã. E provavelmente, na próxima aula, nós vamos falar sobre submissão, diretamente. Lembrando, amados irmãos, já que eu estou falando sobre as matérias, né? Próximo domingo nós não teremos escola dominical, porque nós estamos no nosso aniversário da igreja, amém? Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia, por favor. Em 1 João 2, capítulo 17 a 20. Desculpe, 1 João capítulo 2, versículo 17 a 20. 1 João capítulo 2, verso 17 a 20. Diga assim: essa palavra para mim, ou é vacina, ou é remédio. Sendo vacina, ou sendo remédio, eu me sujeito a ela. Vamos ler? 1 João capítulo 2, verso 17 a 20. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimentos. Diga amém. Amados, a Bíblia fala aqui sobre o anticristo, que é o homem da impiedade, o homem da injustiça. A Bíblia fala que é um homem que vai estar tão possesso, tão possuído do diabo, que vai representar a própria iniquidade, e vai se manifestar lá no final dos tempos, embora não esteja tão longe, né? Esse lá é quase cá, mas lá no fim. Ele vai se manifestar sobre a terra, para governar a terra segundo os princípios e a natureza de Satanás. A igreja vai ser arrebatada antes disso, amém? Então não se preocupe com isso. Só fique firme no Senhor. Mas a Bíblia diz que antes do anticristo se revelar, muitos anticristos têm surgido. Você está vendo aí na sua Bíblia? Antes do anticristo se revelar, muitos anticristos têm surgido. E isso aqui foi escrito há muitos anos atrás. Anos depois, poucos anos depois do ministério de Jesus, da morte e ressurreição. Foi João que escreveu. João foi o que viveu mais tempo, mas eu não sei exatamente quantos anos ele viveu, mas suponho que ele viveu 100 anos. Viveu 100 anos. A enciclopédia bíblica aqui respondeu, aleluia, deu glória, igreja. João viveu 100 anos. Ele viveu 100 anos e, bom, tem muitos anos atrás isso, amém? Nós estamos em 2018. Então, naquela época de João, ele já havia anticristo surgindo. E do que ele está falando? O que é isso? Amados, anticristo é anti-unção. Não é anti-Deus, é anti-Deus. É anti-Jesus. É anticristo. Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a função pela qual Jesus foi investido. Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Ele foi enviado com um propósito para a terra. E hoje nós somos o quê? Nós somos cristãos. Pequenos cristos. Porque a palavra de Deus diz que nós possuímos esta unção. Vós possuís a unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. Então, amados, anticristo é aquilo que se rebela, aquilo que resiste ao operar da unção, ao operar do Espírito Santo. Isso é anticristo. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Por isso que João disse, olha, já existem muitos anticristos.
Ainda não se revelou o anticristo, que vai personificar a iniquidade. Mas muitos anticristos têm surgido. O que é que ele está dizendo? Muitas vezes o espírito do anticristo, o espírito que se rebela contra a unção, o espírito que se rebela contra o trabalho da unção, o espírito que se rebela contra o ministério da unção já se manifesta, já tenta operar em nosso meio. Porque ele estava falando do meio da igreja, mas não prevaleceu. Mas estava tentando operar no meio da igreja. Um espírito que resiste à unção. Um espírito que resiste ao operar da unção. Um espírito que se rebela contra a unção. Aí você vai me perguntar, e o que é que a unção faz? Qual é o trabalhar da unção? Qual é o ministério da unção? Qual é o serviço da unção? Abra, por favor, em Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus explicou, irmãos, o que é que a unção faz. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, ou proclamar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Continue, por favor. A proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É assim que a unção trabalha. É assim que a unção opera. Amados, a vontade da unção, a unção que estava sobre Jesus, foi depositada sobre nossas vidas. Amém? A unção que estava sobre Jesus opera em nossas vidas. Volta lá para o 18, Lucas, por favor. E a operação, a vontade da unção, o trabalhar da unção é evangelizar os pobres. Esses pobres aí, no original, tem a ideia de caídos, de decaídos da posição. Evangelizar, amados, não é entregar folheto. Entregar folheto é errado, irmã? Não, não é errado. É bom, é bom. Mas evangelizar é anunciar as boas notícias. Se o seu folheto não anuncia boa notícia, não é evangelizar. Evangelizar é anunciar boas novas àqueles que estão pobres, que caíram da sua posição, que perderam a sua riqueza. Isso vai muito além de dinheiro, porque a pessoa pode ter muito dinheiro e ainda estar decaída da posição para a qual Deus o criou, amém? Nós somos restaurados à posição quando nós somos feitos justiça de Deus. Fora disso, irmãos, todos são pobres. Por que são pobres? Porque foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles foram roubados, eles perderam, eles foram despidos, eles caíram. Então são pobres. E a Bíblia diz que a unção vem para falar boas novas, para proclamar as boas novas, as boas notícias aos pobres. Então todo mover, irmãos, que se levanta contra essa função da unção é do espírito do anticristo. Se vem contra a evangelização dos pobres, falar boas notícias aos pobres, proclamar boas notícias, o evangelho são boas notícias. A pessoa ouve o evangelho e ela sai cheia de fé, ela sai cheia de alegria, ela sai cheia de esperança. Ela não sai caída, irmão, deprimida, querendo se suicidar, não. Porque evangelhos são boas novas. A Bíblia diz que a unção veio sobre Jesus para ele curar os quebrantados de coração. Diga aleluias. Aleluias. Continue, Lucas. A unção vem para proclamar liberdade. Diga liberdade. Diga: eu fui chamada para a liberdade. Para a liberdade o Senhor me chamou. A unção, irmãos, é contra o jugo, é contra a manipulação, é contra a opressão. A unção vem proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista, restauração de visão aos cegos. Cegos em visão e cegos na mentalidade.
Amados, Deus trabalha com o conhecimento. Satanás trabalha com a ignorância. Ele diz que o meu povo tem sido levado cativo, está em prisão, está em cadeia porque falta conhecimento. A mesma palavra diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Fala de revelação, fala de luz. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso sol, fala de revelação, fala de luz. Escuridão fala de cegueira, luz fala de visão, fala de vista. Quem trabalha na cegueira, quem trabalha na ignorância, quem trabalha na falta de conhecimento é Satanás. Quem trabalha na luz, quem trabalha no conhecimento é o Espírito, é a unção. E tudo que vem para tentar roubar de você a possibilidade de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, tudo que vem para tentar roubar do povo de Deus a possibilidade de conhecer a Deus e as Escrituras, é trevas, é anticristo, é anti-unção. E está te roubando de ser livre, de enxergar, de ouvir a verdade, de ser liberto, das cadeias serem quebradas. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes o espírito do anticristo tenta operar na igreja, tenta roubar você do culto, tenta roubar você da palavra, tenta criar resistência no seu coração à sua liderança, tenta manter, irmãos, o povo de Deus em cativeiro, em ignorância. É o anticristo operando. Por isso que nós temos que orar, para que luz chegue nos corações. Por isso que Paulo orava, para que chegasse espírito de revelação. O que fala de revelação? De luz, para você enxergar. Espírito de revelação e sabedoria. Luz. Porque a unção vem, e quando a unção vem, a unção opera quebrando as cadeias, quebrando os grilhões e trazendo luz para a sua vida. Nunca, irmão, foi da vontade de Deus que um filho dele, para ser liberto, para conseguir alguma coisa, conseguir falar com o pai, precisasse de um interlocutor, de uma pessoa, de um pastor, de um humano, de um irmão, que é irmão em Cristo, para conduzir ele ao pai. Mas tem muita gente que acha que é assim, e vai de campanha em campanha, de campanha em campanha, tentando receber algo de Deus que Deus já deu. Por quê? Porque não tem luz. Não ora porque não tem luz que ele pode orar. Ele não tem luz que o Pai o ouve. Ele não tem luz que pelo sangue de Jesus ele entra com ousadia. Falta iluminação. E tudo que vem roubar a igreja, não estou falando só da igreja aqui local, a igreja de Cristo, dessa revelação, dessa vida, dessa mudança de status, de situação, tudo que vem roubar a igreja de visão, de liberdade, de riqueza, porque é boas novas aos pobres, irmãos, aqui nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Tudo que vem roubar a gente é o espírito do anticristo, é o espírito do anticristo operando para tentar nos roubar. Ele se rebela contra o operar do Espírito Santo, contra o operar da unção. Pode falar de Deus, pode falar até de Jesus, pode falar da Bíblia. Ele só não quer isso aqui acontecendo. É anticristo. Continue falando de Deus e preso ao pecado. Continue falando de Jesus e em cativeiro. Continue falando de Jesus e em depressão. Mas quando a unção, quando você ouve a unção, quando o Espírito começa a operar, ele proclama liberdade. Ele traz você para a posição de restauração. Te mostra que você é justiça. Te mostra quem você é, o que você pode em Cristo Jesus. Anuncia você o ano aceitável do Senhor. Aleluias. Amados, no Antigo Testamento, o ano aceitável do Senhor era quando as pessoas tinham muitas dívidas. Então, de 40 em 40 anos, correto? De 40 em 40 anos, 49 aí, tá vendo? Obrigada. De 49 em 49 anos, se proclamava o ano aceitável do Senhor. No Antigo Testamento é o que? É uma sombra do Novo Testamento. Amém? Então, nessa época, o povo de Israel, o povo de Deus,
podia ter passado por muitos problemas e você tinha sua família e você tinha feito dívidas, por exemplo. E você tinha muitas dívidas e muitos credores. Mas no ano aceitável do Senhor, até os terrenos que eram seus por herança, que teve que vender, você teve que vender para pagar suas dívidas, seus prejuízos voltavam para você. No ano aceitável do Senhor, as suas dívidas eram quitadas. No ano aceitável do Senhor, a sua posição na tribo era restituída, suas riquezas eram restituídas, sua família era liberta. Era o ano aceitável do Senhor. Nós estamos, amados, no ano aceitável do Senhor, no tempo aceitável do Senhor, no tempo da graça, no tempo do favor. Aleluias! Nós vivemos nesse tempo e proclamamos esse tempo. Então tudo que se levanta contra a igreja ter conhecimento dessa posição, a igreja ter conhecimento dessas verdades, a igreja ter os olhos abertos, é o espírito do anticristo se levantando. E a Bíblia diz, amados, que ele se levanta contra, e muitas vezes no nosso meio. E o que é rebelião? Se rebelar é isso, se levantar contra. Se rebelar não é não concordar. Nós já ouvimos um pouco e vamos ouvir mais, que você pode não concordar sem se rebelar. Você não precisa concordar com tudo. Mas rebelião, irmãos, é algo que nasce dentro do coração e não começou na terra. Começou no coração de um ser chamado Lúcifer no céu. E é isso que a gente vai ver essa manhã. Abra, por favor, sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, verso 12 a 19. A origem da rebelião, da rebeldia. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 a 19. Amém? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Amados, embora o profeta comece lamentando a respeito do rei de Tiro, nós sabemos que Tiro aqui é um tipo que se refere a Lúcifer, que depois veio a se tornar Satanás. Porque Tiro não estava no Éden, irmãos. Nem, apesar de sua majestade, era coberta com todas essas joias. Nem se encaixa na descrição que vai seguir adiante. Mas essa descrição se encaixa na figura de Lúcifer, que depois ele se tornou Satanás. Estavas no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Ele foi criado como em perfeição. Ele foi criado em sabedoria e ele foi criado em formosura. Porque tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Deus, do Pai das luzes. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Nem Satanás Deus fez, irmão. Deus fez Lúcifer, anjo de luz. E ele era coberto de joias preciosas. Imagina a beleza dele. A Bíblia diz mais: de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. As joias foram feitas no dia que ele foi criado. Ou seja, foi feita para cobrir ele, foi feita para vestir ele, com o propósito de embelezar ele, porque ele foi criado em formosura. A Bíblia continua: tu eras querubim da guarda ungido. Satanás sabe o que é ser ungido e sabe agora o que não é ter um pingo de unção. Por isso, irmãos, ele tem tanta inveja e ódio mortal por sua vida. Ele sabe o que é unção, irmãos. Ele sabe o que é ser ungido. Ele sabe o que é ser ungido.
Ele era querubim da guarda ungido. Aleluias. Ele foi criado com um propósito. Ele foi criado com a vontade definida. Deus criou ele e designou para um serviço definido. Continua. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que... Você está lendo na sua Bíblia aí? Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que... Até que é o quê? Se achou iniquidade em ti. Ele não foi iniquidade fora dele. Ele não fez. Irmãos, a iniquidade não começou fora, não. A iniquidade começou dentro. Se achou iniquidade em ti. Tu eras perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Na multiplicação do teu comércio. Essa palavra comércio, irmão, nós podemos entender por influência. No tamanho da influência que ele tinha no céu. E isso é comprovado porque quando Satanás caiu, levou 1/3 dos anjos com ele. E não é porque o céu era ruim, não. É porque o espírito de rebelião e rebeldia tem a capacidade de enganar. Tem a capacidade de atrair. O céu é maravilhoso. Deus é a melhor das lideranças, irmãos. Ele é bom. Mas Satanás conseguiu levar com ele 1/3 dos anjos do céu. Porque como é que aconteceu isso? A Bíblia diz que no crescimento da sua influência, ele cresceu em influência. O comércio dele, a influência dele cresceu no céu. Nos assuntos celestiais. Nos assuntos nos quais ele foi posto como autoridade. A influência dele cresceu. E quando a influência dele cresceu, o coração dele se encheu, se exaltou, o orgulho chegou no coração dele. Não havia, irmãos, ele foi criado em perfeição. O orgulho chegou no coração dele, o coração dele se exaltou, se encheu de violência, e aí pecou. Pecou aonde? Pecou no coração primeiro, irmãos. Continua. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Que coisa antagônica terrível, irmãos. É o orgulho. Veja como é antagônico, irmãos. Como é antagônica essa situação aqui. O coração se exalta por causa da beleza. A beleza foi dada a ele, não era com a intenção de prejudicar. A beleza foi dada a ele para ele brilhar. Tanto que a Bíblia diz que quando ele passava, as pedras brilhavam. Irmãos, eu procurei, pesquisei. O sentido melhor que dá dessa expressão é como se tivesse um caminho de pedras de um lado do outro. Ele andava, não tem tapete vermelho, era tapete de pedras preciosas brilhando. A ideia é essa. A formosura foi dada para ele glorificar a Deus, para ele resplandecer a glória de Deus, para ele resplandecer a imagem do Criador, porque toda aquela beleza, toda aquela formosura tinha a ver com quem? Tem a ver com quem, irmãos? Tudo que nos foi dado, tudo que é belo em nós, tudo que é glorioso em nós, tudo que é formoso em nós, tem a ver com quem? Com aquele que nos deu, com quem nos concedeu. Toda habilidade, todo dom, toda capacidade, irmãos, tem a ver com quem nos deu. Então essa beleza toda, e quando ele passava ficava o brilho, e é para ficar mesmo, glória a Deus. Quando você passar, quando você exercer o seu chamado, quando você exercer suas atividades, quando você exercer sua profissão, você é ungido. E onde você passar deve ficar o brilho mesmo, irmãos.
Foi Deus que fez assim. Mas esse brilho que a gente deixa, esse resplendor que sai de nós, essa glória, essa majestade, onde a gente pisa, não é por causa de nós, é apesar de nós. É por causa do Criador. É a visão do Criador, é a beleza do Criador, é o arquiteto que é muito bom, é o pintor que é maravilhoso. Ele pega e faz assim excelente, resplandecente e glorioso. E foi assim com ele. Só que a beleza dele corrompeu. Ele deixou corromper-se o coração. Elevou-se. Ele elevou o coração dele. Ele se encheu de orgulho. E a sabedoria foi corrompida, estragada, apodrecida. E profanado, ele foi expulso do paraíso. A Bíblia continua: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, injustiça na influência. Injustiça na influência que exerce. Você tem um grau de influência, você tem um grau de liderança, você tem um grau de atuação. A gente tem que cuidar para não ser injusto na influência que a gente exerce. Não levantar o nosso coração contra Deus ou aquilo que Ele estabelece por autoridade, nem incentivar, nem fomentar, nem tentar que o coração de outras pessoas sejam levantados. Ele usou da influência dele como injustiça. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a quê? A cinzas sobre a terra. O querubim ungido. Por isso, irmãos, hoje ele é decaído, não tem glória, não tem formosura, é o pai da mentira, é enganador. Por isso hoje ele é Satanás, porque ele caiu da posição quando o orgulho encheu o coração dele e se fez em cinzas. E ele olha para você e vê a unção sobre a sua vida. E às vezes a gente não sabe quem a gente é, não sabe o que a gente tem, não sabe o que a gente pode, mas ele sabe o que é ser ungido, irmãos. Por isso ele treme quando um crente sabe o que é ser ungido e sabe o que é usar a autoridade do nome de Jesus, porque ele sabe que é andar nas pedras afogueadas. Aleluias. Hoje você anda nas pedras afogueadas. Aleluias. Por causa da unção que está sobre a sua vida. A Bíblia diz, continuando falando de Lúcifer: te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Falando dos anjos do céu. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aí você pensa: não, mas isso foi com Satanás, não tem como acontecer comigo. Abre em 1 Timóteo 3,6, por favor. Amados, essa é a origem da rebelião. É a origem da insubmissão. É a origem da rebeldia. Satanás foi criado com um propósito, debaixo da autoridade de Deus, do governo de Deus, com uma vontade específica para a vida dele. De repente, ele se levanta dentro dele contra aquele projeto, contra aquele propósito, contra aquela vontade. Ele tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu vou usar da minha influência, eu vou usar da minha majestade, eu vou usar da minha glória, eu vou me assentar no trono de Deus. Se Deus governa, eu também posso governar. Eu sou cheio de sabedoria. A origem da rebeldia é esse orgulho que nasce no coração. E a gente pensa: não, só aconteceu com o diabo. Irmãos, ele estava no céu. A Bíblia diz que com acesso ao monte de Deus, e entrou no coração dele a rebeldia, entrou no coração dele o orgulho. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6, diz assim:
que não seja neófito o candidato ao ministério, para não suceder que se ensoberbeça, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? O coração dele se encheu, ele se achou, ficou orgulhoso, e o orgulho precede a queda, a soberba precede a ruína. Quando ele se encheu, ficou orgulhoso, o que aconteceu? Caiu, perdeu, caiu, foi corrompido. Por isso a Bíblia diz, olha, cuidado para que você não incorra, falando aos líderes, não separe pessoas neófitas para o ministério. Por quê? Porque existe a possibilidade do coração dele se encher e ele cair na mesma condenação do diabo. Porque se o coração se ensoberbece, a gente tem o mesmo resultado, irmãos. A gente tem o mesmo problema, a gente cai na mesma situação. Porque essa é a origem da rebeldia. A rebeldia se origina no orgulho, se origina na arrogância do nosso coração. Eu quero que vocês abram, por favor, em Provérbios, capítulo 16, verso 18. Eu citei, mas quero ler com vocês. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito. O que é a altivez do espírito? É isso, se encher o coração, se exaltar o coração. A gente pode pensar, estufar o peito, empinar o nariz. A altivez do espírito precede a queda. Ei, cuidado. Toda vez que você perceber que está passando por você um sentimento de orgulho, de arrogância, que está passando por você um pensamento, para o seu peito inchar, e você falar como ele falou, não, eu também posso, não, eu também sei, não, por que fulano, não, por que não sou eu tenho sabedoria, eu tenho formosura. Toda vez que esse tipo de pensamento passa, irmãos, cuidado, porque é o espírito do anticristo se levantando, tentando semear no seu coração rebeldia. Porque a rebeldia nasce no orgulho, na altivez. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6. Vamos ler do 5. É 6 mesmo, irmão. 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga comigo: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Diga de novo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer Deus resistindo você? Deus que me livre, né? Deus que me livre de Deus me resistindo. Mas Ele resiste aos soberbos. Então eu tenho que vigiar meu coração. Que é que a Bíblia diz? Cada um sonda o seu próprio coração. Isso é algo que nasce no coração. Cada um avalia o seu coração. Será que eu tenho soberba dentro de mim? Será que tem arrogância dentro de mim? Será que tem prepotência dentro de mim? Orgulho? Será que eu consigo receber a correção? Será que eu consigo me submeter? O que é submeter? Estar debaixo da missão. Aula que vem vai ser submissão. Estar debaixo da missão de alguém. Submissão. Então, se eu tenho liderados, eles estão debaixo da minha missão. Eles me ajudam a cumprir a minha missão. Se você tem liderados, eles estão debaixo da sua missão. Se você é casado e é esposa, você está debaixo da missão do seu marido. Submissão. Está debaixo da missão de alguém. Você é ajudador naquela missão. Orgulhoso e soberbo não consegue se submeter. Mas o submisso, Deus dá graça. Graça aos humildes. E amados, eu acho lindo, maravilhoso isso aqui, ó. Existe uma
maior graça. Diga glória. Eu digo, Jesus, eu quero essa aí. Eu quero a maior graça. Ele dá a maior graça. Eu quero a maior graça. Existe uma maior graça, irmãos. Se o nosso coração conseguir encontrar essa posição diante de Deus, irmãos. E humildade não é deixar de ter opinião, não é deixar de ter personalidade, não é nada disso. Não é sempre concordar, não é sempre abaixar a cabeça, não é isso. Humildade é a capacidade de se render. Quando não é o que você quer. Porque quando é o que a gente quer, a gente celebra. É o que eu queria mesmo, eu estava certo, eu queria. E quando não é o que a gente quer, a gente se rende. Não tem resistência. E essa humildade a gente tem que ter diante de Deus também. Diante das autoridades. Porque muitas vezes Deus tem algo para a gente e a gente resiste. Não, não quero isso não, eu quero isso aqui, Jesus. Não, não quero isso não, eu quero isso aqui, Jesus. Sim, seja humilde. Se renda à vontade do Pai. Se renda à vontade do Pai. Como Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus dá maior graça, irmãos. Diga assim, eu quero ser alvo da maior graça. Graça é a influência de Deus. Graça é o favor de Deus. Graça é Deus fazendo com você. Graça é Deus fazendo por você. Graça é Deus pegando junto. Graça é Deus indo na frente, irmãos. Graça é Deus trabalhando por você. Eu quero maior graça. Aleluias. Eu quero desfrutar dessa influência, desse favor. Então, meu coração precisa ser encontrado em humildade diante do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amado, Satanás foi feito em perfeição. Foi feito em formosura. Mas não foi suficiente. Porque o coração dele, no coração dele se encontrou iniquidade. Então, irmãos, não importa o que está acontecendo fora de você. Se dentro de você, você conseguir alinhar o seu coração diante de Deus, a graça vai trabalhar em seu favor. A graça vai te fazer avançar. A graça vai te fazer conquistar. A graça vai te fazer crescer. Aleluias. Além da nossa própria capacidade, da nossa suficiência. Porque graça é quando Deus trabalha por mim. Não meu braço trabalha por mim. É graça quando eu tenho o favor de Deus por mim. Aleluias. Eu quero ser alvo dessa graça, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 9, verso 20 a 27. A gente vai ver alguns exemplos de rebelião na Bíblia. E eu sei que pode não ser um assunto de muitos, glórias a Deus, irmãos, mas é importante para nós. Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para você aprender e não cair na mesma condenação que eles caíram. Então, receba a palavra, que é a palavra de Deus. Aprenda, absorva a palavra e aprenda a agradar o Senhor nessa área tão importante do nosso coração. Gênesis 9, 20 a 27, diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, sobre os ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amados, a rebelião, a rebeldia, muitas vezes se manifesta em um deleite em ver os defeitos nas autoridades. Diga comigo: deleite, prazer em ver defeitos nas autoridades. Irmãos, você está cercado de autoridades. Eu já falei, no âmbito familiar, seus pais ou esposo. No âmbito
comum, né, civil, as autoridades civis, no âmbito da igreja. Se você procurar defeito, deixa eu avisar, você vai achar. Você vai ver. Se você procurar defeito, você vai ver defeito. Se procurar muito, vai achar muito defeito. Você vai achar defeito. Mas a rebelião se manifesta quando a gente tem um deleite, um prazer de apontar, de encontrar um defeito nas autoridades. E quem nunca viu isso, ou melhor, quem nunca passou por isso? E eu me coloco junto com os irmãos nessa situação. Quantas vezes a gente não já errou quando viu a nossa autoridade errando e disse, aí, tá vendo? Expõe o defeito da autoridade. Nesse texto, nós temos uma situação familiar aqui. Noé, Sem, Cão e Jafé. E aí, um dos filhos, o mais moço, chega e vê o pai na tenda embriagado e nu. E ao invés dele esconder o defeito, fechar a porta e sair, olha, calado, né? O que ele faz? Ele sai e se deleita em expor o defeito. Olha, você não sabe o que eu vi agora. A autoridade está assim, 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 assim. Fez isso, isso e isso. Vê se pode. Só que, irmãos, ele errou o alvo. Aqueles dois rapazes, aqueles dois filhos, tinham um coração diferente. E o nosso coração, irmão, só Deus conhece. E quando a gente frutifica, quando aquilo se manifesta, a gente vê. Aqueles dois que podiam ter dito, é mesmo, deixa eu ver, né? Qual é a reação natural, a reação do espírito do anticristo? O que é que ele conduziria você a fazer? Sério? Deixa eu ver. É assim. Aí vai, abre a porta. Fecha a porta. Malha, né? Abre a porta. Fecha a porta. Fala. Só que aqueles dois tinham um coração diferente. E o coração conduziu eles a um destino diferente, irmãos. O que acontece? O outro chega e fala, rapaz, eu vi painho lá, a autoridade lá, fazendo assim, assim, assim. Sério. Vamos resolver isso. Ele pensou, não, vamos olhar, não. Eles pegaram a capa. Rapaz, segura aí do outro lado. Eu seguro aqui. De costa, irmão. Diga, isso é honra, diga. Isso é honra. De costa. Eu não quero ver. Eu não quero expor. Ele está nessa situação, mas eu não me alegro. Eu vou tentar cobrir. Eu vou tentar cobrir ele. E é isso, irmãos, que as pessoas que estão em sujeição devem fazer com suas autoridades, respectivamente. Tentar cobrir. E eles vão de costas, irmãos, esse texto é lindo, me emociona. E eles jogam, tem que olhar um pouco, né? Porque senão não sabia onde jogar. A Bíblia diz que com o rosto desviado, assim, meio que olhando de banda, só para tentar ver o ângulo. Diga de novo, isso é honra. Só para tentar pegar o ângulo certo para jogar o lençol e cobrir o pai. Quando passa aquela situação, a Bíblia diz o quê? Que quem honra é uma semente, é honrado. A Bíblia diz que quando a gente honra a unção do ministro, a gente recebe a recompensa da unção. Quando a gente honra a unção da autoridade, recebe a recompensa daquela unção. O que acontece quando acorda? Acontece que sobre aqueles dois existe uma palavra agora repousando, uma palavra de bênção. E sobre o outro existe uma maldição repousando. Irmãos, era a colheita, tá certo? Era a colheita do que eles plantaram. E o pai diz, olhe, meu filho, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, vai ser escravo. Quem anda em rebeldia vai ser escravo, não vai andar em liberdade. Porque o espírito de rebeldia e o anticristo andam assim juntos, um com o outro. É o espírito do anticristo operando.
Ele que se levanta contra as autoridades. E ao outro ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Sem ainda ficou, irmãos, em nível de autoridade maior ainda do que o Jafé. Ainda habitou nas tendas do irmão. Mas Canaã coube a ele apenas a servidão, a escravidão, por causa da rebeldia que nasceu no coração dele. Amados, isso é tão sério. Porque a palavra de Deus não é para as quatro paredes aqui, não. A palavra de Deus é para o nosso dia a dia. Então, quando seu pai, sua mãe fizer alguma coisa que você sabe que é errado, você sabe que é feio, você sabe que é vergonhoso, você tem que cobrir. Aí as esposas agora, né? Vamos lá. Tá pronta? Diga amém. Diga não, diga assim, ai de mim. Tá, irmãos, eu vou falar, eu recebo também, certo? O que acontece com as esposas? Como você tem muita intimidade, você dorme com ele, né? Tem muita intimidade. A gente acha que pode falar o que quer de qualquer jeito. Porque eu tenho intimidade para falar. Só que a gente incorre nesse erro aqui, irmãos. Especialmente mulher que fica falando dos defeitos do marido para os outros. Esconda, cubra ele, minha querida. Não exponha não, é feio. A gente aprendeu na conferência, né? Você queima seu filme e queima o dele. Queima os dois. Sozinha, a beleza. Não exponha, irmãos, não exponha a vergonha da sua liderança, não exponha a vergonha dos seus pais, não exponha a vergonha da autoridade que está sobre você, não exponha a vergonha do seu marido, nem aos seus filhos. Cubra, porque vai ser bênção para você e bênção para quem está perto de você. Cubra. Diga assim, eu vou cobrir. Diga com mais seca. Eu vi boca fechada, travada. Eu vi, não posso fazer nada. Diga assim, eu vou cobrir. Diga, eu creio. Diga, Deus me dá graça. Bora, irmã, maior graça. Coragem, você é da fé, amém? Você consegue. Não, eu estou acostumada. Não, mas muda o costume. Para avançar, para crescer, muda o costume. Você aprende. Você não é Gabriela. Você não é Gabriela. Você aprende. Amém? Você diga assim, eu aprendo. Diga assim, eu estou sendo educada na justiça. Só as mulheres, diga assim, todas agora. Diga assim, eu sou uma lady. Diga, eu sou uma princesa. Eu sei estar no salto. Mesmo quando a minha autoridade erra, eu não vou rodar a baiana, eu não vou quebrar o barraco, eu não vou expor minha autoridade. Diga assim, eu sou uma lady. Aleluia. Eu tenho um pai, irmãos, que cuida de mim, vai tratar com essa bênção. O seu pai vai tratar com a bênção. Agora a gente não deixa o pai tratar, incorre em erro, fica descoberta, perde a autoridade, mesmo certa fica errada. Irmãos, quem é do errado ali na história? Não é? Até que se achou iniquidade no coração de Cã. Até que. Então, seu santo... Olha, é que eu estou vendo caras e bocas. Então, eu sinto que eu preciso insistir no assunto. Seu santo pode até estar errado, certo? Eu reconheço. Mas se o seu coração não for guardado, ele está errado até que você erre mais. Porque o orgulho, irmãos, é pior. Porque é por dentro. Enquanto os outros erros são por fora. A Bíblia não diz que Deus resiste ao preguiçoso. Nem diz que Deus resiste ao beberrão. Não diz que Deus resiste. Deixa eu ver, que mais?
Não sei o que você está pensando aí. Mas ele resiste ao soberbo. Então, até que ele está errado, até que você erre mais. Então, olha, fecha a boquinha. Cobre a nudez. Depois que passar, não é que você vai ficar sem voz, não. Depois que passar, você chega e conversa. A esposa é ajudadora, é auxiliadora, pode falar. O problema é como a gente se comporta, como a gente faz as coisas. Desonrando, descobrindo a autoridade. Amém? Vamos continuar, passar adiante. Amém? Aleluia. Abre, por favor, em Números 12, 1 a 8. Então, eu estou trazendo características de rebelião. Como é que nasce no coração esse sentimento? Porque não nasce assim, eu sou orgulhoso. Não nasce assim. Você não acorda de manhã, olha no espelho, eu sou tão orgulhoso. Não é assim, irmãos, que acontece. Não é assim, certo? Como é que vem? Vem num prazer de expor a sua autoridade. É um exemplo bíblico. Vem num prazer de apontar o defeito, de ver o defeito ali. Isso é orgulho. A Bíblia faz a leitura de orgulho. Então vamos ver outro exemplo de orgulho. Números 12, 1 a 8. Que produz, porque o orgulho produz a rebeldia. Essa frasezinha, olha. Por acaso Deus usa somente Moisés? Já passou nessa forma. E por acaso Deus só usa ele? E por acaso Deus só usa ela? Essa frasezinha aí, olha. É lida pelo Espírito Santo, pela Bíblia, como orgulho. E já foi dita, não fui eu nem você que falou pela primeira vez. Já foi dita e teve uma consequência. E a gente vai aprender com os erros para não cometer os mesmos erros. Amém? Vamos lá, Números 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. O que aconteceu? Moisés resolveu casar com uma mulher que não era do povo de Israel. Moisés estava errado, sim ou não? Estava errado. Estava errado. Agora me diga uma coisa. Quando a autoridade erra, você pode, irmãos, até chegar e falar. A Bíblia diz que existe um jeito de falar com a autoridade quando ela erra. Você fala como a um pai. É assim que se deve falar. Você pode falar, mas você fala com respeito. Você fala como se fala a um pai. Você pode dizer, olha, porque a palavra é a autoridade maior. Então você pode chegar e falar, mas tem que ter respeito e honra. Não é expondo, é cobrindo. Amém? Então, mas a Bíblia diz que Miriam e Arão olharam o que Moisés tinha feito e não foram lá conversar com ele, não. Não foram ouvir ele, não. Não foram saber como foi que aconteceu, o que estava acontecendo. Eles falaram contra ele. Eles não falaram com ele. Eles falaram contra ele. Vocês entendem a diferença? É bem grande a diferença. Vamos continuar. E disseram, o que é que eles disseram contra Moisés? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Por um acaso Deus só usa Moisés? Por um acaso Deus só usa Moisés? Essa é a ideia, irmãos, que vem. O orgulho vem camuflada dessa ideia espiritual. Não falou também por nós? Gente, Deus também me usa. Você acha que Deus só usa você? Você acha que Deus só usa o pastor? Deus também me usa. Eu também escuto de Deus. Não é só a autoridade que escuta de Deus, não. Eu também escuto de Deus. E eles falavam contra Moisés. E quem ouviu? Moisés. Irmão, leia aqui, por favor. Quem ouviu aqui, oi? Diga, eita. E o Senhor ouviu. Diga, eita glória.
Eles falavam contra Moisés e o Senhor ouviu. Amados, todos os rebeldes têm problema com a boca. Todo rebelde tem problema com a boca. Cuidado com a sua boca. Sua boca foi dada a você para gerar coisas em Deus, para construir coisas em Deus, para estabelecer a vontade de Deus na terra, para proclamar a palavra. Não foi dada para falar contra as autoridades. Todo rebelde tem problema com a boca. Irmão, para que essa palavra? Para você aprender a distinguir o espírito do anticristo quando estiver rondando a sua vida ou a sua mente. Você vai lembrar da palavra. Você pode se sujeitar a ela ou resistir a ela, mas você vai lembrar da palavra, porque o Espírito Santo, a unção que você recebeu, a Bíblia diz que te guia a toda a verdade. Ela vai fazer lembrar da palavra e vai lembrar a você: olhe, todo rebelde tem problema com a boca. Olhe, cuidado com esse pensamento, cuidado com essa ideia que está subindo ao seu coração. Oh, gente, e Deus só usa ela, é? E Deus só usa ele, é? E Deus também não me usa, não, é? Eu também sou usado por Deus. Vamos continuar. Continue, por favor. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Continue. Continue, Lucas. E eu vou aqui, tá um pouquinho passando. Vamos dar um segundinho para eu abrir aqui. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a Bíblia diz que Miriam adoece, irmãos, por causa disso. E todo mundo para. Não deixa ela lá, não. Todo mundo para e espera ela sarar. 7 dias. A caminhada do povo para, porque se encheu de orgulho. Agora, por que Miriam, se Arão estava envolvido? Porque Miriam estava no comando. Miriam estava à frente do discurso. Miriam estava à frente daquela rebelião, daquela rebeldia. Parece tão simples, tão pequeno, irmãos, mas é uma semente de rebeldia no coração. Ô, gente, Deus também fala comigo. Eu também ouço de Deus. Só usa ele? Não, eu também. Irmãos, Deus usa quem quer. Deus usa você também, mas usa cada um de um jeito que ele definiu, ele designou. A melhor coisa da gente é estar na posição que Deus designou a gente para ocupar. Pense em um lugar confortável, com o coração sujeito, leve, no lugar que Deus colocou a gente, fazendo o que Deus colocou a gente para fazer, rendido ao Senhor. E se errar, irmão, se a minha liderança errar, você vai orar, santo, não vai falar contra ele. Você vai orar, dizer: Senhor, mostra, Senhor, revela. E ele ia fazer o quê? Deixar a esposa agora, que casou na época do deserto. Deus sabe de coisas que você não sabe. E outra, irmãos, aprenda uma coisa: você não precisa saber de tudo, não. Você precisa saber do seu quadrado. Mas às vezes sua liderança está fazendo alguma coisa, você não sabe por quê. E vai julgar aquela atitude. Não sabe o que está acontecendo. Não é para saber de tudo, porque o que diz respeito à vida do seu irmão não interessa a você. O que é que Jesus disse a Pedro? Disse: olha, cuide de você, não tem a ver com você isso não. Estou falando com João, é com João. Estou falando com Pedro, é com Pedro. Fique na sua, é quase isso, irmão, que ele está dizendo. Olha, fique na sua estrada, fique no seu caminho. Cumpra o seu propósito, cumpra a vontade que eu designei para você.
que eu revelei para você, porque a gente não vai saber de tudo que está acontecendo, e pode ver alguma coisa ali, você acha errado, acha que não está sendo tratado, acha que não está sendo corrigido, mas você não sabe, e começa a se levantar contra, começa a falar contra, é prejuízo para você, irmãos. Seja usado por Deus no lugar onde Deus colocou você, faça com excelência, faça bem feito, faça o seu melhor. E confie que o seu Pai que está no céu está vendo você e vai te recompensar. Confie que a honra vem do Senhor. E quando Deus honra alguém, ninguém consegue desonrar. Quando Deus exalta alguém, ninguém consegue rebaixar, irmão. Também quando Deus resiste a alguém, ninguém te bota para frente. Não adianta. Então pouco interessa, irmãos, o que está acontecendo com o meu irmão. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo comigo. Senhor, eu estou na posição certa, eu estou no lugar certo, eu estou com o coração certo, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero correr a minha carreira. Veja que a Bíblia fala de corrida, irmãos. Correr a minha carreira. Tem algo para você, tem coisas para você viver. Deus usa cada um em níveis de autoridade diferentes. Ele disse aos dois, olha, vocês são profetas, não estou negando isso. Só que são níveis de profetas diferentes. Com vocês é de um jeito, é assim. Porque existia um nível de atuação, um nível de influência para Arão e Miriam, diferente do nível de influência que estava sobre Moisés. Então a unção era diferente também, irmãos. Porque unção é como um guarda-chuva, viu? Unção é como um guarda-chuva. Se você está no lugar certo, eu amo o departamento infantil, vou puxar uma sardinha para lá, certo? Imagine, uma professora de departamento infantil ungida, ela está no lugar certo, ela é um guarda-chuva para aquelas crianças. E eu quero dizer, irmãos, que aqui nós temos professoras ungidas, professoras que se importam, que oram, que intercedem pelas crianças, que estão olhos e boca de Deus ali e veem a situação, e elas são guarda-chuva. Mas a influência é aquela, a unção está ali. Elas são profetas para aquele povo. Deus pode usar para outro lugar? Pode sim. Deus pode usar para um irmão? Pode sim. Mas é diferente do guarda-chuva do pastor. Vocês estão entendendo? O guarda-chuva do pastor tem que ser maior, irmãos. Senão ele não é ungido para aquilo. Porque quando você vem para debaixo daquele guarda-chuva, e nós temos orado e temos visto, irmãos, a unção que está sobre nós tem que pegar você. Se é um guarda-chuva, se tem um chamado, a unção do guarda-chuva tem que pegar quem está debaixo do guarda-chuva. E tem pegado, graças a Deus. Porque Deus tem que confirmar o chamado, irmão. Senão não é chamado. Deus confirma. Então a Bíblia diz, eu tenho orado nesse texto, vou compartilhar com os irmãos, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é verdade? Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas de descanso. Então a unção do pastor é um pedacinho da unção de Jesus, o pastor, amém? Então eu tenho orado, Senhor, não pode faltar nada. Tem que haver descanso, tem que vir refrigério, tem que vir provisão, porque quem está embaixo do guarda-chuva deve receber essas bênçãos, amém? Só que cada um tem seu guarda-chuva. A gente tem que saber qual é o nosso guarda-chuva e se posicionar debaixo do outro guarda-chuva. Os irmãos estão me entendendo? Porque há níveis de profetas diferentes. Há níveis de unção diferentes, há níveis de ministério diferentes, há níveis de liderança diferentes. Você é uma liderança, mas também está sujeita a uma liderança. Você tem um guarda-chuva, abra bem seu guarda-chuva, irmãos. Interceda para aqueles que estão debaixo da sua influência. Ore por eles, ministre sobre eles. Ah, irmão, eu só sou diaconisa. Só? Minha querida, ore, porque você vai receber ali na porta, você é a cara, o braço, o abraço e a primeira voz que a pessoa vai encontrar quando chegar na igreja. É você. Tem que ser ungido o seu abraço, seu sorriso, sua palavra revelada ali. A pessoa pode ir ali, irmãos, mudar de situação. Não existe nenhum trabalho aqui que seja só. Não existe. É tudo ungido, irmãos. É um guarda-chuva ungido. Diga, eu tenho um guarda-chuva ungido. Eu tenho um guarda-chuva ungido. Diga de novo, eu tenho um guarda-chuva ungido.
E o que eu fizer vai alcançar aqueles que estão debaixo da minha influência. Aleluias. E eu vou me sujeitar a outro guarda-chuva. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aleluias. Aleluias. Vamos avançar então. Vamos pegar outro exemplo. Estamos quase terminando. Aleluia. Já 11h15. Aleluias. Eu quero falar sobre Saul. Eu vou aqui escolher. Não, irmãos, tem que falar sobre Abirão. Números 16, 1-3, rapidamente. Números 16, 1-3. Eu vou passar rapidinho por números e vou entrar em Saul. Diz assim, vou ler, tá certo? Acompanha aqui com Lucas, se você precisar. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão. Diga, príncipes, lideranças. Diga, cuidado, irmão, porque o espírito de rebelião, ele consegue agaranhar corações, atrair corações. Veja o que aconteceu. Falaram contra Moisés, dizendo, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Diga, eita, parece espiritual, não é não? Uma meia verdade. É uma meia verdade. Toda a congregação é santa, verdade? Sim. O Senhor está no meio da congregação, verdade? Sim. Agora eu pergunto a você, era Moisés que tinha se colocado sobre a congregação, ou era Deus que tinha colocado Moisés sobre a congregação? Só isso, irmão. É a diferença. Só isso. Se você reconhece que a sua liderança foi colocada por Deus, ou mesmo aqueles que você escolheu, mas você está aliançado diante de Deus, como no casamento, só basta isso. A diferença é essa. É só essa. Deus está nesse negócio. Não é um homem sozinho. Deus está nesse negócio. E qual é a mentira que passa? Qual é a ideia que passa? Como é que o espírito do anticristo fala? Qual é a ideia da rebelião? Todos somos iguais, por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Todos somos iguais em importância, todos somos iguais em filiação, mas não somos iguais em responsabilidade, não somos iguais em funções, não somos iguais na cobrança que o Senhor vai fazer a nós, irmãos. A diferença é essa. Do mesmo jeito que se eu chegar para o governo e dizer, olha, minha filha é igual a mim. Ela é igual a mim. Não é igual? É igual a uma pessoa. Para mim é até mais importante do que eu. Mas para qualquer um é uma pessoa, né? Ela é igual em direitos. Todos são iguais perante a lei em direitos. Só que se eu não cuidar dela, se eu deixar ela lá, não, faça sua comida, você é igual a mim, faça sua comida, passe sua roupa, lave sua roupa, cuide de você, vá para a escola sozinha. O que vai acontecer? O governo vai vir atrás de mim, que tenho responsabilidade sobre ela, e vai me cobrar, porque eu não estou cumprindo a minha responsabilidade. Mas não são todos iguais? São iguais. São iguais em importância, são iguais em natureza, são iguais em santidade, são iguais em justiça, são iguais diante do Pai. Mas não são iguais em função, não são iguais em responsabilidade, nem serão iguais quando o Senhor cobrar naquele dia. Por isso, irmãos, não são todos iguais nesse aspecto aqui. Então é muito bom, é muito sutil que passa o espírito de rebelião. Não, mas todo mundo é santo, todo mundo pode fazer, se você for chamado para fazer. Você pode fazer. Todo mundo é santo. Mas quem colocou você naquele lugar? Se foi o Senhor, irmãos, é Ele quem respalda aquele guarda-chuva. E a segurança está debaixo do guarda-chuva. O que é que acontece nesse caso aqui? Eu não vou ler.
a terra se abre e engole aqueles homens. Mas antes de engolir os rebeldes, Deus avisa, Deus diz, aliás, Moisés ora por eles, e Deus diz, avisa ao povo, se afaste. E Moisés avisa, se afaste, se afaste porque Deus vai tratar o assunto. E a terra engole, irmãos. É o resultado. Qual foi o resultado de Satanás? Foi comer cinza. Foi derrubado como cinza sobre a terra. Qual foi o resultado desses homens? Caíram, irmãos. O resultado de Canaã, de Cã, caiu em escravidão. O resultado da rebeldia sempre é a queda. O orgulho sempre precede a queda. A altivez de espírito sempre precede a ruína. Sempre. Se você vê que está subindo ao seu coração o orgulho, se prepare, irmão, recue, porque o próximo passo é queda. Porque é a Bíblia que diz que é assim. Então, cuide do seu coração. De tudo que se deve guardar, a Bíblia diz, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Se o teu coração estiver corrompido, se o teu coração estiver profanado com esses sentimentos, não vai fluir vida de você, e o próximo passo é a queda. Você não vai viver o que Deus preparou para você, você não vai desfrutar do que Deus tem para você, e nem da unção que está sobre sua vida, nem do plano que Deus tem para você. Amém, igreja? Digam glória a Deus, só para me ajudar. Obrigada, vocês são lindos. Último texto agora, irmão. Saul. Aleluias. Eu anotei uma coisa aqui, eu quero que você repita comigo. Estamos terminando. Diga assim: importa mais. Desculpe. Importa menos como você começa do que como você termina. Vou repetir de novo. Importa menos como você começa do que como você termina. Ou importa mais como você termina a sua caminhada do que como você começa a sua caminhada com Deus. Saul, vamos lá, vou contar a historinha. Ele era um homem da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. O povo de Israel estava querendo um rei, e não era ainda o tempo do rei, mas o povo pediu, Deus resolveu dar. E aí Deus manda Samuel ungir a Saul. Saul está lá, servindo ao pai dele, procurando as ovelhas do pai. Se você quiser estudar sobre Saul, começa no capítulo 9 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, você lê em casa, tá certo? Verso 15, mais ou menos em diante. E aí ele começa a procurar as ovelhas, os jumentos do pai, os bichinhos do pai. E aí ele não encontra e resolve procurar um profeta, Samuel. Quando chega para Samuel, Samuel diz a ele: olha, Deus te ungiu para ser rei em Israel. Irmãos, a primeira reação do homem é de pura humildade. Pense que humilde. Ele diz: eu não sou capaz. Eu sou da menor tribo, eu sou pequenininho. Eu não posso. Não dá para mim. E aí quando ele é para ser apresentado, ele se esconde. Até aí estava tudo bem. Ele se esconde, a Bíblia diz. E Deus revela ele lá escondido atrás das caixas. E o povo celebra: é um rei, é um rei, é um rei. Alguns do povo, que é uma coisa muito bonita. Deixa eu ver qual é o versículo, para ver se eu te digo a você. Alguns do povo, está em 1 Samuel 10, 27. Não desprezam ele, desprezam a escolha de Deus. Em 1 Samuel 10, 27. E ele se faz de surdo, ele não se apressa em se posicionar, ele não se coloca sobre o povo com arrogância. Mesmo já ungido rei. Uns celebram, outros não, mas ele fica quieto na dele. E até aí está tudo bem. Ele não se autopromove. E até aí está tudo bem. O coração dele está guardado. Está no lugar correto. A unção começa a vir sobre a vida de Saul. Em 1 Samuel 11, 6. O Espírito vem sobre ele. Usa ele. Ele profetiza. E Deus dá a vitória. E começa o ministério desse homem. Começou bem. É isso? Começou bem. Coração humilde. Sensível ao mover do Espírito Santo, não se promovia, não oprimia o povo, começou bem. Mas de repente ele recebe uma ordem
E quando ele recebe uma ordem, ele ignora a determinação da autoridade. Onde está isso, irmã? Está em 1 Samuel 13, 8 a 12. Qual era a ordem? O profeta Samuel, que era liderança sobre o rei Saul. Então Saul era rei, mas apesar de rei, Samuel era liderança sobre ele. Diz ele assim, olha, é o seguinte, você vai, guerreia, você vai me esperar. Me espera 7 dias, porque eu vou oferecer o sacrifício, porque ele não podia oferecer. E ele espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, o povo começa a ficar agitado. O povo começa a pedir, vamos logo, Samuel, a gente precisa fazer, fazer alguma coisa, a gente precisa se mover. E debaixo da pressão do povo, no 7º dia, ele oferece sacrifício. E desobedece a ordem que Deus tinha dado. E parece uma coisa tão pequenininha, irmãos, mas foi suficiente diante de Deus para ele perder o reino. Naquele dia, Saul perdeu o reino, porque não conseguiu se sujeitar à autoridade de Samuel, à determinação que veio através de Samuel, que era uma determinação de Deus para ele. E ele vem com desculpas. E vem dizendo assim, não, é porque você demorou muito, você me disse que ia chegar no 7º. Sim, ainda era o 7º. Ele não espera até o fim. Ele não se sujeita até o fim. Ele não se submete até o fim. Ele não confia até o fim. Ele não é humilde até o fim. Por isso é muito mais importante a forma que termina do que como começa. Pode ter começado muito bem, mas se você cai no meio do caminho, não vai até o fim. A Bíblia diz que quem persevera até o fim é salvo. Quem persevera até o fim recebe a coroa. Tem que ir até o fim. Não importa, irmãos, como, não é que não importa, importa menos como começou do que como vai terminar. E para você que começou muito mal, também é uma verdade. Importa muito menos como você começou com Deus, ou como você está agora com Deus, do que como você vai terminar com Deus. Tudo depende da decisão do nosso coração, de mudar o curso, irmão, de mudar o rumo, de corrigir o nosso coração. Importa muito menos o que foi até agora, do que vai ser da agora em diante. Como você vai se conduzir da agora em diante. Amados, nessa hora aqui, ele ignora a determinação, vai pela pressão do povo, ele muda o coração dele. Ele deseja agora que o povo aplauda ele, que o povo esteja com ele, que o povo concorde com ele. Eu preciso ter o povo do meu lado. E como eu vou governar sem um povo do meu lado? Eu preciso do povo. A pressão do povo era grande, irmão, sobre ele. Mas ele errou na escolha. Diga, Saul errou na escolha que fez. Aleluias. É melhor o Senhor com você. É melhor o Senhor do seu lado. A Bíblia diz em 1 Samuel 15... 23, quando ele veio cheio de justificativas para explicar porque não tinha obedecido. Irmãos, quem se justifica demais não faz nada. Quem se justifica muito não resolve nada. É melhor aceitar que está errado e corrigir o rumo, irmão. É mais fácil, mais rápido e tem melhor resultado. Se justificar não resolve nada. Eu não sei se Samuel tivesse se arrependido rápido, não tinha o mesmo destino de Davi quando se arrependeu, quando pecou. Eu não sei. Mas ele não se arrepende, ele se justifica. E aí ele disse, eu precisava oferecer os sacrifícios, tal. Vou ler do 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? Porque a rebelião, nós estamos tratando de rebelião essa manhã. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei.
Deus rejeita a rebelião, irmãos. A rebelião, você pode achar, não, isso é bobagem, é uma bobagem. Mas diante de Deus é semelhante, ele compara ao pecado de feitiçaria. Porque você se envolve com espíritos imundos. Você se envolve com o espírito do anticristo quando seu coração se enche de rebeldia. O que está operando na sua vida é o espírito do anticristo quando seu coração se enche de rebeldia. É um espírito imundo. Por isso que ele diz, é como se você tivesse se envolvido com feitiçaria. E a obstinação, esse orgulho, essa arrogância. Eu vou fazer do meu jeito, vai ser do meu jeito, eu sou assim mesmo. Ele compara a idolatria e culto a ídolo. Só que o ídolo aí é você. Eu só faço do meu jeito. Eu só faço o que eu quero. Eu só faço do meu jeito. Eu só faço o que eu quero fazer. Isso é obstinação. Só faço do meu jeito. Isso é semelhante à idolatria. Está idolatrando quem? Você mesmo, santo. Seu umbigo. Você é o rei sobre você. Você manda na sua vida. Você governa seu nariz. Deus resiste a isso. Deus resiste a essa atitude. E ele diz, olhe, é semelhante, por causa disso, você perde o reino, você perde o governo, você perde aquele lugar que Deus tinha para você de influência, de autoridade, de ministério, de riqueza, de posição diante de Deus e dos homens. Perde-se por causa de um coração rebelde e obstinado. Como Satanás caiu, os filhos de Coré caíram, caiu Saul, a gente também pode cair se não guardar o coração. Eu quero terminar lendo 1 Samuel 15:30. E estou terminando de verdade agora, irmãos. Me toca muito esse versículo aqui. Você vai ler em casa a história de Saul, em 1 Samuel. E termina, irmãos, depois de tudo que Samuel diz a Saul. Rapaz, ele fala, rapaz, o que você está fazendo aí é semelhante ao pecado de feitiçaria. A sua obstinação é semelhante à idolatria. O Senhor rejeitou você. O Senhor rejeitou o seu reinado. Depois de tudo, o homem abre a boca e diz, pequei, mas me honra. Porém agora, diante dos anciões e do povo e diante de Israel, volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. O que ele está dizendo, irmãos? Está certo, eu sei que eu estou errado, mas por favor, eu quero manter a minha moral diante do povo. Tudo bem, já entendi o que você disse, mas eu quero manter a minha posição diante do povo. Vem comigo para ficar as aparências permanecerem, olha, legais. Vamos voltar comigo, Samuel. Não deixa eu voltar sozinha, não. Volte comigo que ninguém vai nem perceber que eu estou desqualificado diante de Deus. Que vantagem, irmão, tem isso? Que vantagem ser honrado diante das pessoas. Se diante de Deus ele já tinha caído, já estava desqualificado, já estava arruinado, corrompido. Não é melhor o que Davi fez? Quando descobriu que estava caído, ele se prostra. Senhor, eu me importo com o que o Senhor pensa de mim. Senhor, eu me importo com o que o Senhor acha de mim. Senhor, eu me importo de ter ferido o Senhor. Eu me importo de ter sido desleal com o Senhor. Eu me importo de ter sido desleal com o que o Senhor me entregou. Senhor, eu merecia morrer. Senhor, me perdoa. Olha a diferença. Ele buscava a glória dos homens. Começou direitinho, começou 10, começou bem. Mas no meio da caminhada, o coração dele mudou. E agora ele não se importava mais com o que o Senhor achava. Ele queria que os homens aplaudissem ele. Depois de saber que já tinha caído em desqualificação, reprovação diante de Deus, ele disse, tá. Mas importante não é isso não. É isso que ele está dizendo. Importante não é isso não. Importante é que o povo vai achar de mim. Vamos comigo, para que ninguém perceba
que eu estou desqualificado. E irmão Samuel vai. Só que não adianta nada. Porque quando termina esse texto, Deus diz: levantei para mim um homem segundo o meu coração. Ou seja, ele perdeu. Podia ser confirmado, diga comigo, podia ser confirmado o reinado na mão de Saul. Viu? Porque Deus não brinca com ninguém, não. Podia. Mas ele rejeita a palavra, rejeita o Senhor e é rejeitado também. Vamos ficar em pé? Eu queria o ministério de música aqui, na frente. Eu sei que não foi uma palavra de muitas glórias a Deus, de muitos aleluias, mas é importante para você.